Marcelo dos Reis, acadêmico do curso de Matemática da Universidade Unifael. Hoje irei falar sobre o trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a História da Matemática e sua importância para a formação cidadã. Esse artigo pesquisa a história da matemática como uma ferramenta pedagógica para a formação cidadã e o desenvolvimento do pensamento crítico. A história da matemática ela tem um papel fundamental na transformação de uma sociedade escolar, principalmente. Então, entender como que aconteceu, onde surgiram os primeiros cálculos e como eram aplicados em seu desenvolvimento é de extrema importância. Tendo em vista que os primeiros registros matemáticos surgiram aí às margens do Rio Negro, com o objetivo de remarcação de terras, de divisão de alimentos, contagem de animais e até mesmo cobrança de impostos. Então, sempre que a sociedade tinha um problema a ser resolvido, complexo, eles criavam um método para ali aplicar naquela situação. Então, a história da matemática tem muito a contribuir. Tá? Todas as civilizações naquela época contribuíram de forma significativa para que pudessem evoluir como espécie, como humanos, considerando que em todos os âmbitos, em todas as civilizações, elas evoluíam e em um determinado momento eles conseguiam reunir ali e tirar conclusões. Então faziam uma reunião para poderem ver o que alguém desenvolveu, o que alguém fez para melhorar, e com isso eles foram evoluindo como pessoas, como sociedade. Lembrando que naquela época as pessoas que dominavam os números, eles tinham o direito de participarem da sociedade, das decisões políticas, sociais, econômicas, tecnológicas. Então, tudo aquilo que eles criavam, eles traziam para uma mesa para poderem discutir, e eles participavam ali, tinham o direito de participarem das mesas, das decisões importantes na sociedade. Então, é importante que seja trazida aí a história da matemática para o currículo escolar, para que as pessoas entendam, para que o aluno entenda que a matemática ela não é abstrata, e sim está conectada com a nossa realidade. Então, em todos os ambientes a gente percebe a matemática aí. E muitas das vezes os alunos eles questionam, para que eu estou estudando isso? Então, é importante que o currículo traga essa história da matemática como uma ferramenta que possa ajudar na transformação do entendimento aí, e na formação desses alunos. Então, ao trazer essa história da matemática, torna mais interessante, significativa, engajada, o aluno se sente mais engajado aí nas escolas. Então, o professor, ao trazer essa história da matemática, ele estará estimulando os seus alunos a permanecerem mais em sala de aula, a prestarem mais atenção e fazer reflexões que possam até mesmo contribuir para a resolução de novos problemas. Então, isso é necessário que seja estimulado e desenvolvido nas escolas. E a importância da matemática, ela veio evoluindo ao longo dos tempos, foi evoluindo. Eles foram criando novos métodos, foram experimentando, foram aplicando, e essa transformação ela não parou. Até hoje ainda surge alguma coisa ainda no mundo matemático, apesar de termos evoluído muito, mas ainda assim alguém ainda cria alguma coisa que é um método novo. E essas transformações foram registradas ao longo do tempo, mas a mais importante de todas foi no século XX, que com o surgimento aí da teoria da lógica e teoria dos conjuntos, forneceram base aí para um grande avanço da sociedade, que foi o surgimento da matemática computacional. Então, a partir do momento que foi criado o computador, claro, os primeiros computadores eram muito grandes e foram melhorando isso
até que hoje, né, a gente pode carregar um computador na mão, que é um celular. Então, essa evolução é que foi a grande virada de chave aí para que pudéssemos evoluir em muito com relação à história da matemática. Ela contribuiu e muito com o surgimento de novos conceitos matemáticos também, como a topologia, entre outros. E trazer isso, mostrar isso na sala de aula, faz com que os alunos consigam ter uma visão mais ampla da matemática e sua utilização. Para a formação cidadã, é importante dizermos que ao conhecer os números, ao ser detentor de números, ele possa fazer analogia crítica, né, e construtiva de dados, né, dados econômicos, dados políticos, dados sociais, entender aí fenômenos naturais, entre outros. Então, tem várias aplicabilidades aí ao conceito matemático. E que ele possa realmente ter a capacidade de refletir sobre determinados problemas da sociedade e não aceitar passivamente, tão passivamente, coisas que são divulgadas aí, expostas ao público. Que ele possa não ser enganado tão facilmente. Então, essa formação do pensamento crítico faz com que ele, né, se desenvolva e tenha a capacidade de evoluir, de analisar, de contribuir, de questionar. Então, quando você tem embasamento para questionar, isso, de certa forma, obriga, né, que os dados também sejam, né, mais assertivos. É necessário que as pessoas tenham essa capacidade de analisar um dado de forma correta. A presente pesquisa buscou analisar a relevância da história da matemática no contexto educacional. Não apenas como uma ferramenta, né, aí, normal. Ao longo do estudo, ficou claro que a abordagem histórica não apenas enriquece e fortalece o desenvolvimento crítico, mas também torna-o mais significativo, mais contextualizado, melhorando assim os resultados e dando continuidade ao processo humano.